vídeo de hoje, mais um Esther Responde. E eu já perdi as contas de quando o Esther Responde que eu já fiz, então é mais um do quadro Esther Responde. E como que é esse quadro? É um quadro onde eu pego as perguntas que vocês fazem aqui no canal e nas minhas redes sociais e eu venho aqui e respondo vocês. Combinado? Então, se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários com a hashtag Esther Responde que eu venho aqui no próximo Esther Responde e tiro a sua dúvida. Combinado? Então, bora pro vídeo. Então, vamos para a primeira pergunta. Minha máquina arrebenta os pontos toda hora. O que pode ser? Bom, pode ser vários fatores. Pode ser agulha torta, agulha despontada, caixa da bobina e bobina suja, máquina mal regulada. Aí depende do que você estiver costurando. Você precisa analisar o antes de acontecer isso, tá? Então, se a máquina arrebenta os pontos, o que estava acontecendo antes para arrebentar os pontos? Você tem que analisar isso e aí sim resolver esse problema. Por isso que eu coloquei vários fatores aqui, porque pode ser realmente vários fatores ou todos eles juntos. Pergunta número 2. O porta-linha quebrou e caiu dentro da máquina. Eu tenho que abrir para tirar? Se a sua máquina tá dentro da garantia, tá? Então depende. Se a sua máquina tem menos de 1 ano, isso tá dentro da garantia. Então você não pode abrir a máquina. Tem que levar ela num técnico autorizado para ele tirar o pino que tá ali dentro e possivelmente trocar ele, tá? Então isso é muito importante falar. Você não pode desmontar a máquina antes dela completar 1 ano. E por que isso? Porque toda máquina, praticamente todo eletrodoméstico, ele vem com 1 ano de garantia. E se você fizer alguma coisa com ele antes, tipo desmontar ele para arrumar ele antes de 1 ano, você perdeu a garantia. Então você vai ter que pagar pelo serviço. Então, antes de 1 ano, deu algum problema? Manda na autorizada para eles resolverem e aí você não paga nada. Agora, se você mexeu nela antes de 1 ano, perdeu a garantia e aí você vai ter que pagar pelo serviço. Pergunta número 3. Esther, existe alguma máquina reta que faça corte igual a overlock ou uma overlock que faça costuras sem cortar? Vamos por parte, calma. Existe um pé calcador de overlock que pode usar na máquina doméstica. Inclusive, eu tô pra comprar e testar ele aqui no canal. Vocês querem? Então deixa aqui nos comentários sim ou não se vocês querem que eu teste o pé calcador de overlock. E também existe na máquina um ponto tipo overlock que se assemelha ao overlock, tá? Não é assim igual ao ponto de overlock da overlock industrial, mas ele quebra o galho, tá? Eu vou deixar o vídeo falando sobre o ponto de overlock aqui na descrição pra você. Pergunta número 4. A linha da bobina está ficando em cima. Como eu faço? Tá, então eu acho que a linha, na hora da costura, a linha da bobina passa pra parte de cima, né? Então o que você deve fazer? Você deve costurar a peça pelo avesso. E aí a parte de cima, aí a costura tipo vai ficar o contrário, sabe? Mas normalmente eu uso a mesma cor de linha, tanto na bobina quanto na parte, no carretel de cima, tá? Por isso que eu sempre falo pra você usar a mesma cor de linha, a mesma linha no caso, tanto na bobina quanto no carretel de cima, pra não dar esse problema. Número 5. Qual a agulha que eu costuro o tecido grosso? Depende do que você tá costurando, depende qual a finalidade da costura. Mas eu uso sempre a 16 ou a 100 ou a 120. São as 3 agulhas que eu mais uso para costurar tecido grosso. E aí depende muito do tecido, tá? Se ele é um pouco grosso, você pode usar 16. Se ele é muito, extremamente grosso, aí você usa a 100 ou a 120. 6. Ela costura com qualquer tipo de linha ou tem marca específica? Bom, até hoje eu já costurei com essa máquina praticamente todos os tipos de linha e ela deu super certo. Tanto é que eu tenho vários testes aqui no canal, testando vários tipos de linha e eu vou deixar a lista completa sobre essa máquina aqui na descrição, caso você tenha dúvidas sobre a Eugene. Eu já tenho mais de 60 vídeos falando sobre ela aqui no canal, então eu vou deixar a lista de vídeos aqui na descrição. Número 7. O primeiro botão fica em qual número para costura reta? Tá, o primeiro volante, né, que você deve estar falando, é o primeiro volante da máquina. Ele é para tensão. Ele é para tensão da linha superior. Então, você deve regular ele de acordo com o tipo de tecido ou camadas, tá?
É muito importante falar isso. A tensão, você regula ela de acordo com o tipo de tecido ou as camadas que você estiver costurando. 8. A minha máquina está pulando ponto, já troquei a agulha, já limpei e nada. Bom, isso acontece porque você não regulou bem a máquina, não regulou direito a máquina e nesse caso é bom que você pegue um pedaço de retalho do mesmo tipo de tecido que você está costurando para você realizar um teste de costura. Qual teste de costura que eu tô falando? Teste de costura de você regular os volantes da sua máquina, né? Regular bem os pontos, trocar a agulha, trocar a linha, ver se a bobina tá cheia, preparar toda a máquina para depois você começar a costurar. Geralmente, o ponto fica desregulado, então não adianta limpar a caixa da bobina, trocar a linha que não vai regular. Você precisa, sim, regular tensão, largura e comprimento para você chegar no ponto ideal para sua costura. 9. Comprei uma recentemente e quando eu vou usar ela, ela fica com cheiro de motor queimado. O que está acontecendo? Primeiro, pode ser defeito no motor da máquina. Então, nesse caso, se você comprou ela recentemente, ela está dentro da garantia. Então, é bom que você leve no autorizado para ele ver qual que é o problema da máquina. Não abra a sua máquina antes de 1 ano, porque ela está dentro da garantia e é bom que você não abra ela, não faça nada com ela. Claro que você pode usar ali a caixa da bobina, pode tirar a caixa da bobina para você limpar ela, né? Tirar o braço, abrir a caixa da bobina, limpar ela ali. Mas abrir a máquina, desparafusar a máquina pra você limpar ela por dentro, a carenagem tudo bonitinho, não faça isso antes de 1 ano, porque você perde a garantia e isso é um fato, tá? Tá até dentro do manual. Se você mexer nela antes de 1 ano, você perde a garantia por completo. Número 10. Qual agulha para costurar manta R2? Bom, nesse caso você deve usar agulha grossa, dependendo aí do projeto que você estiver fazendo, tá? Se é uma camada de manta ou se é 2 camadas de manta, aí depende, tá? Então, usa agulha grossa. O ideal é a 16/100, tá? Que é a que eu mais uso. Mas depende muito, como eu tinha falado, mas depende muito do tecido e do projeto que você está costurando. Eu tenho um tutorial aqui costurando manta R2, eu vou deixar ele aqui na descrição caso você queira ver o tutorial completo, tá? Eu falo várias dicas naquele vídeo e é bom você assistir ele também, tá? Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa nesse vídeo com a hashtag #SterResponde, que nos próximos SterResponde eu venho com a sua dúvida. Combinado? Deixar muito like se você gostou desse vídeo e se ele solucionou a sua dúvida. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho para não perder os próximos vídeos e participar aqui do canal. E também me segue nas redes sociais que lá tem dicas exclusivas somente para seguidores e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!